A alegria de quem faz esse trabalho aqui e que toma diariamente o café profético de segunda a sábado é a de contar com pessoas que venham aqui tomar café, acrescentando ingredientes dos comentários, da participação. É muito bom. Algumas pessoas vieram ontem aqui em forma de comentário e muitas outras aqui visualizaram o vídeo, tomaram o café através do vídeo. Café com o Lucas Moreira, que foi preso por preconceito racial. Então eu agradeço aqui quem veio tomar café comigo, que veio aqui também se inscrever no canal. Continuem, por favor. Deem os likes, ative o sininho para receber as novidades, compartilhem os vídeos, estes e principalmente os vídeos com as conversas, com os encontros no Chimarrão Profético e no Fé e Luta. Hoje conversarei, por exemplo, com o Frei Suzin, que falará sobre o Jesus do primeiro século e o Jesus neoliberal de hoje. Interessante será. Então por isso que eu agradeço muito ao Paulo Mota, que fez uma pergunta de quem não assistiu o vídeo. Infelizmente esse comportamento é muito ruim. E depois ele fez um comentário agressivo, me desrespeitando, eu excluí o comentário. Deixei essa pergunta aqui fora de contexto para vocês verem o que é uma pessoa que não vê as coisas e faz uma pergunta provocativa sem respeito. E Marcelo Zacarias, que fez um comentário indignado sobre o racismo. Professora Miriam, que demonstra o seu estranhamento com o racismo. E a professora Yolanda Zambuja, que comenta sobre a sua tristeza em ter que encarar um dia sob o peso do racismo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Bom, eu volto ao assunto que tomou também a mídia nesta semana, que foi o grito que a Carol Solberg, nossa grande atleta de vôlei, deu sobre fora Bolsonaro. Depois foi ameaçada, olha só, o asfixiamento da liberdade em nosso país. Depois o fascínora Jair Bolsonaro vem fazer um discurso para as Forças Armadas, dizendo que elas estão prontas a intervir para salvar a liberdade. Que liberdade, poxa, que liberdade! Querendo jogar as Forças Armadas numa aventura, exatamente para sufocar com mais força a liberdade. Então a Carol foi ameaçada de punição, de ter que pagar 100 mil reais de multa pelo direito de gritar pelos brasileiros, pelo povo brasileiro, fora Bolsonaro. Depois ela foi julgada e a pena foi reduzida, a possibilidade de pagar 100 mil desapareceu de repente, e ficou a possibilidade de ela não mais, a proibição dela não mais exercer o direito que todo e qualquer cidadã tem de expressar a revolta, a rebeldia e a indignação com o que acontece no Brasil atualmente. Eu me perguntei muito, de onde será que a Carol tirou essa consciência, essa sensibilidade? Porque isso não sai assim de repente.
joga a bola para um lado, para cima, e sai gritando fora Bolsonaro. Não, isso tem raízes, isso tem fonte, isso tem nascedouro. Nasce de algum lugar. Olhando aqui na mídia, fui descobrir que isso nasceu no ambiente familiar com a mãe, a querida Isabel do vôlei. A mãe dela, jogadora de vôlei, que ensinou os filhos e as filhas a terem postura crítica na sociedade e não serem meras marionetes nas mãos, seja de treinadores, seja de clube de vôlei, como tem sido. Empresas absolutamente neoliberais no campo do esporte também, como está em toda parte. Agora eu conversava mesmo com uma amiga pelo WhatsApp, ela se queixando da situação que se encontra as igrejas. Em toda parte há esse sufocamento da consciência e da postura crítica, indignada que as pessoas devem assumir. Tanto que Isabel, que deu uma entrevista ao jornal O Globo e que outros órgãos também reproduziram, mas o jornal O Globo fez uma entrevista com Isabel, mãe da Carol, e nessa entrevista a Isabel demonstra horror com esta vulgaridade que se vive no Brasil, com uma carga de preconceito, de gente calada diante do descalabro representado pelo miliciano Jair Bolsonaro. Ela mostra isso, portanto a coisa está em casa. E depois, mais adiante, ela, demonstrando a sua consciência, ela diz que ela não podia esperar da sua filha outra coisa que não gritar o que ela gritou, fora Bolsonaro. E que ela se envergonha, literalmente, eu me envergonharia se ela berrasse a favor de um torturador. E mais abaixo ela vai dizer por que ela pensa assim. Porque ela, inteligentemente, de forma crítica, indignada, percebe que há dois lados. E quem atua no campo esportivo assume um dos lados também. Não tem como, a neutralidade é absolutamente impossível, não existe neutralidade. Não existe, a filosofia já diz isso, os pensadores já dizem isso, Marilene Chauí diz isso repetidas vezes, não existe neutralidade política, ideológica e tal, mesmo que o sujeito não fale em política, o seu silêncio, a sua omissão são políticos. Não tem jeito. Então, a Isabel mostra, essa mulher linda de 60 anos, mostra, e ela divulgou o aniversário dela, por isso que eu estou mencionando aqui, Isabel mostra que a filha percebe que há dois lados. Um é o lado acostumado com a tortura, o lado que se alimenta ideológica e politicamente do sangue dos torturados. Um é o lado daqueles que gritam que o povo não se contaminará, o povo sofrerá apenas uma gripezinha. Um é o lado daqueles que não se incomodam com a fantástica onda de desemprego que leva ao aumento do suicídio. E hoje eu falava com a Kelly no Chimarrão Profético sobre isso. Como está acontecendo na Amazônia, um aumento de suicídio entre jovens e adolescentes, por causa da falta de perspectiva. O Brasil já viveu essa experiência antes, durante a ditadura e durante o governo Sarney, quando faliu o Plano Cruzado. E nós esperávamos que isso não voltasse. E voltou. Voltou com muito mais contundência
e desumanidade. Porque este é o mundo dos torturadores, dos covardes, apontados por Carol, que aprendeu com a mãe Isabel a enxergar que há dois lados. E Isabel sempre ensinou os seus filhos qual é o lado deles. É o lado dos trabalhadores, porque jogador de futebol ganha salário. Jogadora de vôlei despende energia de si, desgaste. Como a própria Isabel diz que, por exemplo, no jogo de vôlei, os riscos de fraturas, de ferimentos graves, estão sempre prontos, porque esse é um lugar de muita exploração. Portanto, tem um lado. É o lado dos que mais se entregam, do setor dos trabalhadores que mais se desgastam para produzir mais-valia, para produzir riquezas. Porque quem ganha de fato, apesar dos bons salários, são trocos, são migalhas que jogadores e jogadores recebem. O bolo da grande grana fica com os donos das empresas esportivas. Esse é o lado deles. E ela percebe. E eu venho passando esses dias com uma pergunta, que eu vejo respondida aqui pela Isabel, pela entrevista da Isabel, sobre como uma mãe e um pai, ou uma mãe pode criar filhos sozinha, sem a participação do pai, quando o pai falha. Por alguma razão ele falha. E ela segura as pontas. Como esta mãe pode ser progressista com todos os filhos, seja 3, 4, 6, 10, 12 filhos, conservadores, reacionários, bolsonaristas, trabalhadores, mas respirando a ideologia da classe dominante, se achando ricos. Contra tudo que diga respeito ao povo, a programas sociais, a proteção dos negros e negras e assim por diante. Como pode acontecer? Isso não é uma falácia. E claro que os filhos e filhas seguem os seus próprios caminhos. Mas num ambiente de educação como é o da Isabel, que criou a Carol, que apenas repercutiu a fé na humanidade, a fé contra o ódio e a tortura, com a mãe em casa. Certamente na discussão, certamente no debate, certamente na construção de tijolo por tijolo da consciência política e cidadã. Então me leva isso a uma reflexão. Será que mãe ou pai, que se diz tão progressista, com todos os filhos reacionários, é de fato progressista? Ou mais ali ela pisará na bola e mostrará que não é coisíssima nenhuma? É uma pergunta que eu me faço. Claro que eu tenho visto coisas, por exemplo, há algum tempo, acho que mais de ano, ou quase 2 anos, eu participava de uma reunião da falecida Frente Brasil Popular, e uma mãe, quando surgiu esta onda bolsonarista, todo mundo, muita gente correndo atrás, se descolando das suas raízes, uma mãe disse chorando que o filho, na véspera da eleição de 2018, o filho xingou a mãe, acusou-a de mentir sobre Lula, mentir sobre os programas sociais, mentir sobre os governos populares, não sei o quê, e que a verdade está com Bolsonaro. E ele tirou o boné vermelho e passou a aderir ao fatídico 17. Parece-me que aí é uma exceção. Eu não perguntei mais para essa mãe, porque eu não fico me metendo nas vidas das pessoas. Se conseguiram resgatar o filho, mas o fato é que ali havia uma construção, bem como havia um desvio. O filho se desviou. Como também aqui em Goiânia, onde eu estou, onde eu moro, um pai matou um filho, ele vinha com atritos com o filho, porque o pai era de direita, mas a mãe era uma pessoa de visão crítica, analítica, de
assumir a sua condição de trabalhador, ela conseguiu que o filho se orientasse por esses princípios. E o pai acabou matando o filho e num acidente ele acabou morrendo em cima do cadáver do filho. Então aí houve um atrito, porque houve um desvio de um pai que se tornou assassino do seu próprio filho e um suicida, por causa deste choque de classes. A Isabel me responde essa pergunta. Onde se cultiva a reflexão, onde se cultiva a leitura, né? Porque gente de direita não lê, isso já é uma característica mais ou menos classificada e padrão. Gente de direita não lê, navega na superficialidade do ódio, navega nas espumas da briga gratuita, da defesa de torturadores, da defesa de facínoras, como Jair Bolsonaro, como Paulo Guedes, como Sérgio Moro, que agora perdeu um pouco de um lado, ganhou do outro, sempre com a mesma ratazana. Então, esses não leem. Agora, num ambiente onde se pensa, onde se reflete, as pessoas leem, as pessoas buscam. Então, se me faz entender que aqueles que batem no peito, eu me redescobri, agora me descobri por um evento tal, eu me descobri, eu sou de esquerda, eu penso, eu até sou mais do que isso que está aí. Eu fico desconfiado. Um dia, essa pessoa, se não tiver uma atitude mais demonstrativa, mostrará que não é companheira, que não é amiga, que não é solidária, que trabalha com fake news, que se mete na vida dos outros e acaba fazendo a mesma coisa que o fascismo faz. É esse o café que eu trago hoje para servir para vocês, nesse ambiente em que nós temos que ser chamados por coisas como acontece com a Isabel e com a Carol. Hoje não é só questão de gritar fora Bolsonaro, é questão de nos organizarmos de fato para eliminarmos isso tudo, como está começando, como começa agora na Bolívia. Eles têm um longo caminho a percorrer, mas eles já começaram. Nós temos que nos preparar para começar este caminho. Abraços críticos e fraternos com o café bem quente da crítica construída por todos nós. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e